As araras, cacatuas, periquitos e papagaios fazem parte de um grupo de aves chamado de Psittaciformes. E dependendo da literatura pesquisada, existem perto de 375 espécies diferentes dessas aves no mundo todo, sendo que 56 espécies são da Austrália. E na classificação científica, essa ordem, Psittaciformes, é dividida em 3 famílias. Psittacidae, onde estão classificados os papagaios, por exemplo. São 350 espécies em todo o mundo e 40 espécies somente na Austrália. Cacatuidae, que são as cacatuas. Existem 21 espécies diferentes no mundo todo e 14 somente na Austrália. Strigopidae, que são os papagaios da Nova Zelândia. Existem 5 espécies diferentes, todas endêmicas da Nova Zelândia, ou seja, só existem lá. A Oceania, que é a região onde fica a Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné e as ilhas próximas, possui 42% de todas as espécies de psitacídeos do mundo. Algumas são bem conhecidas, como o periquito australiano e a calopsita. E eu vou mostrar para vocês tudo sobre as calopsitas, onde elas vivem na natureza, suas cores e muito mais. Em inglês, ela é chamada de cockatiel. Gostam de viver perto de lagos e rios. Podem até viver em regiões mais desérticas, semiáridas, mas não ficam longe da água. São excelentes voadoras e estão sempre viajando à procura de alimento. Vivem em grupos. Esses grupos podem ter poucas calopsitas e até centenas de aves, que formam enormes bandos. Esses bandos são lindos de serem observados. Por exemplo, quando chegam em um lago. Mas existe também outro lado. Quando os bandos de calopsitas chegam em uma plantação, eles podem comer muitas sementes, causando estragos para os agricultores. Mas vamos lembrar que são as pessoas que invadiram os espaços naturais dos animais. Eles precisam se alimentar para sobreviver. As calopsitas gostam de viver em áreas mais abertas. Elas preferem regiões onde possam ter uma visão mais clara do lugar. Não vivem em florestas australianas muito fechadas, com muitas árvores. São muito resistentes e aguentam bem as mudanças de temperatura. Durante o verão australiano, a temperatura pode chegar a mais de 40 graus. E em algumas regiões da Austrália, o inverno pode ser bastante rigoroso. Olhando para uma calopsita, logo lembramos das cacatuas. Elas têm uma crista de penas no alto da cabeça que dá a aparência de uma cacatua em miniatura. Seu nome científico é Nymphicus hollandicus. Esse nome surgiu por uma história bem interessante. Os primeiros europeus que viram as calopsitas ficaram encantados pela beleza dessas aves. O gênero Nymphicus foi descrito no ano de 1832 pelo pesquisador Johann Georg Wegler, que era um estudioso da herpetologia, que é o estudo dos répteis e dos anfíbios, e da ornitologia, que é o estudo das aves. Ele foi assistente, nada mais nada menos, do biólogo alemão Johann Baptist von Spix. Grande pesquisador, inclusive da fauna brasileira. Ele dá o nome à rara e brasileiríssima ararinha azul, Cyanopsita spix. Wegler colocou o nome Nymphicus em homenagem às ninfas, que eram figuras do folclore grego antigo. As ninfas tinham a aparência de mulheres lindas, que viviam nas florestas, próximas a nascentes, cachoeiras e grutas. Elas eram perigosas, pois tinham o poder da sedução, iludindo os homens que se aproximavam.
Já o nome da espécie, Hollandicus, é em referência ao nome da Austrália no passado. O início da estação da primavera australiana coincide com o início das chuvas, e isso estimula o comportamento reprodutivo das calopsitas. Elas vocalizam bastante, emitindo muitos chamados e assovios. Durante a época da corte, que é o namoro dos animais, as calopsitas ficam ainda mais barulhentas. Para conquistar a fêmea, o macho dança e se exibe. Geralmente, eles escolhem um oco no tronco de uma árvore para construir seu ninho, principalmente nos eucaliptos. Botam em média entre 4 a 5 ovinhos, podendo chegar até 7 ovos. O tempo de incubação varia entre 17 a 23 dias. Os filhotes são cuidados pelo pai e pela mãe. Eles crescem muito rápidos e começam a voar com 5 semanas de nascimento. São capazes de reproduzir já no primeiro ano de vida. Na natureza, as calopsitas vivem entre 10 a 12 anos. O recorde em cativeiro foi de uma calopsita que viveu 36 anos. Ou seja, como animal de estimação, se ela for bem cuidada, com boa alimentação e espaço para voar e se exercitar, poderá viver muitos anos. Na natureza, comem principalmente sementes, mas também gostam de frutas, vagens de algumas plantas e até insetos. Claro que uma calopsita selvagem gasta muito mais energia que uma ave em cativeiro. Por isso, ela precisa buscar alimento para comer bastante todos os dias. Em cativeiro, sua alimentação deve ser bem equilibrada para manter a ave saudável. Uma coisa que chama bastante atenção na calopsita é sua crista. Inclusive, essa crista mostra a emoção do animal. Ela deixa a crista bem levantada quando está assustada ou empolgada. Um pouco mais baixa quando está relaxada e tranquila. E bem baixa, colada à cabeça, quando está brava ou assustada. Como eu disse, a crista lembra a das suas primas cacatuas, mas a cauda não. A calopsita tem uma cauda bem comprida, que pode chegar a 30 centímetros ou mais nos adultos. As calopsitas selvagens têm cor cinza com algumas penas brancas. Na cabeça, os machos têm penas brancas ou amarelas. Já as fêmeas têm penas cinzas. Elas têm pintas laranjas arredondadas localizadas nas bochechas. Nos machos, essas pintas são bem fortes, já nas fêmeas, mais apagadas. Mas essas cores são bem definidas nos adultos. Os filhotes, os jovens, têm cores parecidas com as das fêmeas, porém com bico um pouco mais claro, um pouco mais rosado. E eles permanecem assim até completarem a primeira muda de penas, que ocorre entre 6 a 9 meses de idade. Mas em cativeiro, as calopsitas podem ter cores variadas. Segundo alguns criadores, são mais de 20 mutações de cores. Algumas não apresentam as manchas nas bochechas e fica um pouco mais difícil identificar se são machos ou fêmeas. Algumas são cinza com branco, amarelas ou arlequim. A coloração chamada de lutino foi observada pela primeira vez no ano de 1958. A cor chamada canela foi vista pela primeira vez na década de 1950. A pérola em 1967. A mutação albina, onde a ave fica com a cor branca pela falta de pigmento, surgiu na década de 1970. Até os dias de hoje, muitas mutações de cores são procuradas e desenvolvidas por criadores, sendo algumas mais raras e outras mais comuns. Essas simpáticas aves criam um vínculo bem marcante, bem legal com seus criadores. São animais muito inteligentes e bastante amorosos. Elas também podem emitir muitos assovios,
aprendendo a cantar e imitar diversas músicas. As calopsitas selvagens são comuns na Austrália. E ainda bem, não estão ameaçadas de extinção. Eu gravando aqui, e pousou no galho aqui pertinho, uma alma de gato, que é uma ave que eu gosto bastante. Eu inclusive já fiz vídeo aqui pro nosso canal Animal TV sobre essa ave. Vou tentar filmar ela de perto para vocês verem. E é isso aí! Se você gostou de saber tudo sobre as calopsitas selvagens, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva no nosso canal Animal TV e também no nosso Instagram. E divulgue bastante para todos os seus amigos. Tchau, até a próxima!